Olá, tudo bem? Meu nome é José Passos e você pode me encontrar no meu blog desenvolvimentopessoal.josepassos.com.br. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer seu plano estratégico pessoal, um plano de desenvolvimento pessoal. Como no podcast anterior, né, nós falamos aí sobre essa falta de direção, de objetivo, de metas, pode fazer com que você fique rodando no mesmo lugar, né? Lembra lá da frase? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E hoje nós vamos abordar então a parte mais prática aí desse plano de desenvolvimento pessoal e a sua importância, tá bom? No blog anterior, no podcast anterior, nós falamos sobre a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal. E lá nós respondemos 4 perguntas, lembram? Quem sou, onde estou, o que tenho e aonde quero chegar, né? Você vai colher uma quantidade enorme de informação que vai ajudá-lo a direcionar aí a sua vida tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional. Tudo bem? Como segunda etapa aí desse plano de desenvolvimento estratégico pessoal, nós vamos fazer uma lista e eu sugiro que você pegue uma folha de sulfite, como na atividade anterior, e divida ela ao meio e de um lado escreva como título Bons hábitos e do outro lado Maus hábitos. E aí de memória, né? Você com certeza conhece aí muitos dos seus bons e maus hábitos. Eu sugiro que você vá colocando aí nessa lista. E, como da outra vez, também sugiro que você pergunte para as pessoas mais próximas que acrescentem itens a essa lista, né? Tanto de bons hábitos quanto maus hábitos. Lembre-se, nós não nos enxergamos, as pessoas que nos enxergam, tá bom? Então é importante ouvir aí a, a opinião do outro. Legal? Assim que terminar essa lista, sugiro que você pegue uma folha complementar para esses bons hábitos e maus hábitos e coloque ele numa ordem de importância, ou que você considera mais importante, ou que te incomoda mais no momento. Sempre vai ser no momento, tá bom? Porque, como eu já disse, nós somos uma metamorfose ambulante, algo que incomoda ou é muito importante para você agora, amanhã pode não ser, tá bom? Então você vai colocar numa ordem aí de importância. Você vai descobrir cada coisa super interessante já só por fazer essa lista. Legal? E como outra atividade complementar a essa, né, eu sugiro que você faça o feedback. O que é o feedback? Você já deve ter ouvido aí. Pode ter trabalhado ou trabalha numa empresa que usa essa ferramenta e que eu considero como sendo a ferramenta mais poderosa que existe para desenvolvimento pessoal e profissional, é o feedback, né? Então a gente vai fazer dessa forma. Eu sugiro que você procure pelo menos 5 pessoas, tá bom? E você vai prepará-la, vai orientar para que ela fale de você, né? E fale sem restrição alguma, lembrando-a que não haverá represária, é um momento especial onde ela tem essa liberdade de falar tudo o que ela acha de você. E qual vai ser a sua postura? Ouvir, somente ouvir, não vai retrucar, não vai contra-argumentar, não vai se justificar, você só vai ouvir. De preferência, você não vai fazer nem anotações, né? Se você tiver uma dificuldade muito grande de lembrar de tudo que foi dito para depois fazer a lista, você pode fazer uma anotação ou outra, ou eu sugiro hoje gravar. Grave o que está sendo dito, né? Lembrando que você não pode usar essa gravação posteriormente contra a pessoa que está te ajudando. E aí a pessoa tem lá o tempo que ela quiser para falar o que ela acha de você. Você vai descobrir coisas bem interessantes. Lembrando, nós não nos enxergamos. Já ouviu aquela expressão? Você não se enxerga, não? Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós não nos enxergamos mesmo, tá bom? Então a pessoa vai falar,
você vai anotar. E não tem uma regra, né? Você pode colocar como texto ou como tópico. O grande problema, às vezes, é que tem alguma palavra que é dita, alguma característica que você não entende. Por exemplo, você é muito chato. E aí, posteriormente, né, você pode perguntar, falar assim, olha, muito obrigado pela sua contribuição aí com o seu feedback, mas você pode me esclarecer só um pouquinho por que que eu sou chato? E às vezes o chato para aquela pessoa é que você é muito certinho, ó, anota, muito certinho, chega sempre no horário, opa, outra característica, coloca lá, sempre chega no horário. Você não discute com as pessoas, aceita lá de bom grado tudo que é dito e vai lá fazer as atividades. Então, ela está destacando características positivas, né, do seu comportamento, da sua personalidade, mas que para ela é chato, tá bom? Então, tome cuidado aí para que você não coloque como sendo uma característica negativa, ser chato, com o resultado do ser chato para essa pessoa ser todas as características positivas, tudo bem? Ok, então, e sempre tem uma regra de ouro, né? Toda vez que a pessoa terminar de falar, não tiver mais nada para se expressar, você agradece, né, pela contribuição que ela está fazendo aí para o seu desenvolvimento. Após você fazer essas entrevistas, né, com essas pessoas, no mínimo, sugiro que seja no mínimo 5 pessoas, e aí tem algumas pessoas que você talvez queira saber a opinião dela sobre você e ela não pode falar pessoalmente ou por uma videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação nesse sentido, ela pode fazer por escrito. Não é o ideal, né? Mas pode ser feito dessa forma, tá bom? Você vai pegar essas informações e você vai grifar as palavras, como eu já disse, né? Chegar na hora, ser comprometido, ser uma pessoa séria, e vai grifar essas palavras nesses textos. E depois você vai pegar uma folha em branco, né? Um sulfite, sugiro que seja um sulfite, divida ela ao meio com risco e de um lado coloque como título pontos positivos e do outro lado pontos negativos. E vai colocando essas palavras aí conforme o seu entendimento como sendo positivo ou negativo. Tudo bem? Ah, estanque nunca mais vai poder mudar? Vai, o tempo todo a gente pode mudar. Lembra? Somos metamorfose ambulante. Tudo bem? E essa lista vai ficar um pouquinho grande, né? E você vai ver que você tem muitos pontos positivos e talvez tenham muitos pontos negativos. E é importante que pelo fato de você estar fazendo essa atividade, você vai descobrir coisas incríveis sobre você. E que com certeza, só pelo fato de descobrir, já vai começar o processo de transformação pessoal. Tudo bem? Olha aí, o que eu faço com todas essas informações? Vimos lá no início, né, no podcast anterior, que eu falei da importância do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal, e nós já colhemos lá várias informações, né? Lembram lá responder aquelas perguntas: quem sou, o que tenho, onde estou e onde quero chegar? Fez uma boa lista. Aí separamos lá, identificamos os bons hábitos e maus hábitos, uma lista grande. Fizemos o feedback, perguntamos para pelo menos 5 pessoas o que elas acham de nós, né? Sobre você. Um montão de informação, pontos positivos e negativos. Nós vamos usar essas informações agora na análise SWOT. Você já deve ter ouvido também, é uma outra ferramenta aí que as grandes empresas no mundo usam para identificar os potenciais, né, possíveis potenciais de empresas e como fazer para que a gente possa usar essas informações para crescer, né, tanto como uma empresa e também a gente pode usar essa mesma ferramenta para o crescimento e desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, análise SWOT é uma sigla, né, SWOT, traduzido para o português, são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá bom? Vamos lá? Você vai fazer uma matriz, né? E aí tudo depende da quantidade de informação que você tenha colhido, mas eu sugiro que você faça numa folha, ao invés de pegar a folha sulfite e colocar ela na, na, de forma
vertical, eu sugiro que você faça ela na forma horizontal e faça um X, tá bom? Divide no meio e divide no meio, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Aí vou formar um X e vão ter 4 quadrados aí, né? Os dois de cima você coloca de um como título forças, o, o do outro lado em cima fraquezas, o embaixo do lado esquerdo oportunidades e do outro lado ameaças. Então o seu quadro, né, a sua matriz fofa, traduzido para o português fica fofa, você pode pesquisar isso na internet, no Google, né? Vai ficar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ok? E aí a gente vai separar assim, ó, forças e oportunidades, elas são, desculpa, forças e fraquezas, elas são de contexto interno, tá? É o que você tem já dentro, internalizado, né? Ou já pertence a você. Então vamos colocar, por exemplo, uma característica que foi encontrada lá nas informações que a gente já colheu. Fala assim, olha, você é muito honesto. É uma força, na sua opinião, força ou fraqueza? Ó, é uma força, tá bom? Então é internalizado, você é honesto. Você já é. Sou tímido, né? Sou tímido, sou eu que sou e é dentro de mim, na minha cabecinha lá. O que você considera uma força ou uma fraqueza? É uma fraqueza, tudo bem? Aí eu estou falando né, dessa parte de característica pessoal. Mas vamos colocar, por exemplo, dentro de todas as informações que nós já colhemos, lá bens materiais, né? Eu tenho um carro, o carro é meu, já está quitado, né? Ele só pode ser uma força ou uma fraqueza. O que vocês consideram? O carro tem alguns bens, eles podem causar algum conflito aí de informação. Por exemplo, ele está quitado, é um carro novo, não dá problema, e ele serve para que eu faça o meu trabalho, me desloque facilmente, ele contribui para a minha vida. Aí ele é uma força. É um carro que já não está tão novo, ele me dá muito problema, ele vive quebrando, é uma despesa muito alta. Aí ele não é uma força, com certeza, ele é uma fraqueza. Vamos pegar esse mesmo carro ou qualquer outro bem que eu tenha e ele não está quitado. Ele é meu? Olha, não é meu, né? Ele é da financiadora lá do banco, até que eu quite. Então ele é de contexto externo, né? Tudo que não é meu ou não está internalizado, mesmo que esteja na minha posse, não é meu. Então ele pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. Então o mesmo carro, vamos supor lá o carro, ele ele pode ser uma oportunidade, né? Porque eu tenho essa essa mesma disposição de que ele me leva para vários lugares, ele facilita o meu trabalho, aí ele vai ser uma oportunidade. Agora, ele pode ser uma ameaça também, porque ele custa caro e mais do que a metade de tudo que eu ganho vai só para fazer a manutenção desse carro. Entenderam? Por exemplo, um outro exemplo de contexto externo, que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, são os amigos. Eu tenho muitos amigos, né? Amigos é uma oportunidade ou uma ameaça? Né? Você vai analisar aí, né? Se eles são oportunidade, se ajuda, contribui, são parceiros, oportunidade. Pessoas que só chamam para coisa errada, balada e não contribuem nada, eles são uma ameaça. Tudo bem? Então, forças e fraquezas, contexto interno, que já é meu, está internalizado, ou, né? Não tenho dívida nenhuma para pagar, então ele é todo meu. Contexto externo, ou é uma oportunidade ou uma ameaça. Coisa que ainda não é meu, ou não tenho ele internalizado, não tenho dentro de mim. Por exemplo, eu tenho sonho de fazer uma faculdade. Sonho é uma coisa interna. Então, eu sou um sonhador. Então, o sonho faz parte do contexto interno. Ou é uma força ou uma fraqueza. Então, por exemplo, pode ser uma força porque eu sou um sonhador e concretizo os meus sonhos, ou pode ser uma fraqueza que eu só sonho e não realizo nada. Mas a faculdade, ela
só vai ser de contexto interno quando você concretizar. Ela terminou, pegou o seu certificado. Ela pode ser uma força ou uma fraqueza. Enquanto você estiver fazendo, ela é uma oportunidade ou uma ameaça, tá bom? Não é meu ainda, não concretizei, estou a caminho de. Então, ela é de contexto interno, tá bom? Então, ó, forças e fraquezas são de contexto interno, ou seja, já são seus ou internalizados. Podem ser objetos ou sentimentos, tais como cursos, habilidades, força de vontade, medo, insegurança, timidez, ok? Oportunidade e ameaça são de contexto externo, ou seja, ainda não são seus ou não estão internalizados. Podem ser objetos, pessoas ou sentimentos, tais como esposo, esposa, filhos, não falar uma outra língua, trabalho atual, carro alienado, morar de aluguel, tá bom? Então você vai colocar dentro dessa matriz as informações que você colheu nas ferramentas anteriores e você vai dividi-las lá em contexto interno, contexto externo e vai jogar lá na matriz lá como sendo forças ou fraquezas, oportunidades e ameaças. Legal? E aí você já vai ter uma ideia muito próxima de como está a sua vida, né? Por que você é assim, tá bom? É fácil, dá uma analisada nessas informações. Quantas forças você tem, né? Quantas fraquezas faz ainda parte da sua vida? Quantas oportunidades estão ao seu alcance e algumas você deve estar aproveitando e outras não? E as ameaças, né? Você tem muitas ameaças. Em um dos cursos ministrados por mim, uma moça casada, ela colocou lá como sendo, ela não sabia se colocava o marido de contexto externo, como oportunidade e ameaça. E ela foi categórica, colocou como ameaça e começou a chorar, né? Por quê? A gente foi dar uma perguntada para ela lá por quê. É porque o marido dela não a apoiava, não incentivava, só colocava ela para baixo, falava que ela não ia ser nada. Então é uma grande ameaça aí, né? Olha só o que a gente descobre fazendo essa atividade, tá bom? Então funciona assim, ó. As ameaças devem ser sempre observadas com muito cuidado e o tempo todo. Essas servem para nos manter atentos, mas também servem como fonte de aprendizado. Se positivo, copie-os e melhore-os. Se negativo, evite-os, tá bom? Porque uma ameaça, ela também pode ser uma ameaça positiva. Por exemplo, você está falando aí de um concorrente. Por que concorrente em contexto externo? Ele, né, você pode ter colocado ele como uma ameaça. E aí você vai ver que essa ameaça ela é positiva. Você pode copiar o que ele tem feito e melhorar você, tanto como pessoa como o seu negócio. Tudo bem? Ou ele pode ser negativo. Ele é grande, ele se desenvolveu, ele tem uma grande fatia do mercado, mas ele faz coisas erradas. Então, fala assim, olha, elimina, tá? Evite isso daí. Tudo bem? E aí nós vamos identificar a, as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E é assim, ó, força, eu demonstro, são as minhas qualidades mais pungentes, são qualidades que as pessoas reconhecem, tá? Então eu tenho que usá-las da melhor forma possível. As oportunidades eu tenho que aproveitar, tá? Não dá para aproveitar todas ao mesmo tempo, mas você tem que saber que existe essa oportunidade. Cuidado, né? Às vezes a oportunidade passa, então é importante que você as reconheça. As ameaças, lembra lá? Já falei, eu tenho que ficar de olho. Se for positivo, eu copio e aplico, desenvolvo na minha vida, né? Por exemplo, um modelo de pessoa, né? Eu tenho modelos, pessoas que me servem como modelos. Eu pego as melhores características dela e tento fazer mais ou menos da mesma forma. Facilita a vida. Ah, ele faz coisa errada. Evito. É negativo, tô fora. Tá bom? Então, para isso que serve as ameaças. Agora vamos falar sobre as fraquezas,
né? Eu já tenho uma certa idade, tinha uma musiquinha quando eu era criança que era assim, ó, vou tomar todinho para poder ficar fortinho, né? É bem antigo. E aí o que eu tenho que fazer é transformar as minhas fraquezas em forças, tá bom? Normalmente as fraquezas são o que nos impede, é o que mais nos impede de nos desenvolvermos, tanto como pessoa, tanto quanto profissional. Tudo bem? Então nós vamos fazer um plano de ação. Você vai pegar todos os quadrantes, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Sugiro que pegue uma outra folha, faça a mesma matriz e coloquem lá por ordem de importância. O que é mais importante ou o que mais te incomoda no topo da lista. Tudo bem? Vai seguindo a lista até chegar no final. A fraqueza é a mesma coisa. Então, para fazer o nosso plano de ação para o desenvolvimento pessoal e profissional, você vai pegar lá o primeiro da lista, que para você, no seu ponto de vista, nesse momento é o mais importante ou o que mais te incomoda, e nós vamos fazer uma ação. Como será essa ação? Eu vou colocar como título lá a minha fraqueza. Então, o exemplo é: eu sou tímido, né? Timidez normalmente impede que você cresça profissionalmente ou pessoalmente, tá bom? Como que eu vou fazer para debelar essa situação, essa fraqueza e transformá-la numa força? Então eu vou fazer uma matrizinha e nessa matriz eu vou colocar como título lá a minha timidez e vou criar um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Melhorar a capacidade de comunicação. Sou tímido, não me comunico bem. Então como que eu transformo isso? Eu tenho que melhorar a minha capacidade de comunicação. E para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu divido normalmente em 3 ações, tá bom? O ideal aqui não seja menos que 3 e não seja muito mais que 5, tá bom? As ações que eu vou fazer para dar início a esse processo de transformação, ok? Então vamos lá. Peguei a primeira da minha lista lá é a timidez, das minhas fraquezas. Criei uma matriz, coloquei como título a timidez. Coloquei como objetivo melhorar a capacidade de comunicação, elimino a timidez, transformo a timidez, que é uma fraqueza, numa força, me comunico bem. E vou criar as ações, 3 ações. Primeiro, pesquisar cursos de teatro ou oratória na região onde moro ou trabalho. Você vai analisar, é mais fácil sair do meu trabalho e ir para esse curso ou da minha casa, né? Então vou fazer lá um mapeamento de onde tem esses cursos, qual é o preço, né? Quais os dias que acontece, qual o tempo de duração. Vou fazer uma visita lá, vou fazer uma pesquisa na internet, lá no Reclame Aqui, por exemplo, para ver se tem alguma coisa que desabone o curso. Tudo bem? É uma pesquisa. Primeiro, pesquisa. Segunda ação, marcar a visita para conhecer os métodos e valores, né? É importante, não é? Comprar lá o primeiro curso, fazer a primeira atividade que surgir, né? Qualquer coisa é para qualquer um, você não é qualquer um. Então você vai escolher o melhor dentro das suas possibilidades. Tudo bem? Marco a visita e conheço métodos e valores. E terceira ação, iniciar o curso. Tudo bem? Legal, né? Então você vai fazer isso para todas as suas fraquezas. É possível fazer mais que uma ao mesmo tempo? É, mas não dá para fazer todas ao mesmo tempo, tudo bem? Use lá do seu critério, do que é possível e faça. E você vai ver que ao iniciar esse processo lá do início, né? Desde o podcast anterior, que nós falamos da importância do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal, e lá criamos lá a lista dos bons hábitos, maus hábitos, respondemos as 4 perguntas: quem sou, o que tenho, onde estou e onde quero chegar. Fizemos lá o feedback com no mínimo 5 pessoas, separamos as informações entre pontos positivos e negativos, juntamos todas essas informações e colocamos lá na análise SWOT, e aí iniciamos todas as informações, lembrando que eu tenho que colocar
por ordem de importância, o que é mais importante ou o que mais te incomoda no momento. Nós vamos iniciar o plano de ação de transformação das fraquezas em forças, criando lá uma matrizinha, né? Colocando o nome da minha fraqueza, o que você quer transformar, no caso aqui, por exemplo, eu coloquei timidez e eu quero transformá-la para melhor capacidade de comunicação e criei lá um passo a passo para que isso aconteça. Tudo bem? É isso daí. Espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa. Se acaso surgir alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem, tá bom? Se você gostou, dá um curtir, um joinha. Se achar interessante, compartilhe com seus amigos. E para os ousados, deixe um comentário. Até a próxima!